Alguma vez paraste para pensar se aquilo que estás a fazer ainda faz sentido? Eu não estou a perguntar se está certo ou se está errado. Estou apenas a perguntar se ainda faz sentido. Olá, eu sou a Teresa Fortunato e este é o meu podcast Reencontra-te. São 10 minutos para ti, para ouvires no carro, a caminhar, a cozinhar ou naquele momento que decidires oferecer um bocadinho de espaço para ti. Hoje quero contar-te uma história assim muito simples. Não é uma história, vou dizer, extraordinária, mas é uma história que aconteceu comigo, que é verdadeira e que me aconteceu esta semana. Sentei-me aqui no meu escritório, tinha o computador aberto, tinha a agenda aberta, tinha o Notion, que é o programa que eu uso para me organizar, aberto, o Instagram, assim montes de papelinhos assim espalhados que eu tinha trazido de férias, com ideias soltas. E entrei no meu modo criativo que eu adoro, que é pegar em tudo, nestes ingredientes todos, nestas ferramentas todas e construir, criar. Eu adoro estes momentos. Para mim não há nada como uma confusão de ideias para criar uma ideia, ou então até mesmo uma folha em branco. Eu adoro folhas em branco para criar ideias. E é quando eu junto estas ligações, estas ideias todas e faço estas connections, estas ligações, é que eu começo a perceber o meu caminho. E portanto, estes momentos dão-me assim um entusiasmo enorme. Mas de repente comecei a sentir assim uma pressão, um desconforto. E começaram a aparecer-me aquelas frases de tenho que fazer um post, tenho que fazer uma story, tenho que fazer um reel, tenho que preparar conteúdo para esta semana e para a próxima, e se calhar para a outra a seguir, e tenho que continuar, e tenho, e tenho, e tenho. E quando começo com estas palavras, com estes pensamentos e estas palavras do tenho, que começo a sentir uma grande pressão do tenho que, e se vocês reparem nas frases ao longo da vossa, isto agora só aqui um pequeno parênteses, reparem no que vocês dizem ao longo do vosso dia e aposto que dizem muitas vezes uma frase a começar por tenho que ir ao supermercado, tenho que ir buscar os miúdos, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. E isso a mim dá-me uma sensação de peso, não me dá uma sensação de leveza e de prazer. Vejam no vosso dia a dia se isto vos acontece e depois contem. Mas continuando, comecei com este peso: tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e foi aí que eu pensei: isto não faz sentido continuar. E repara, não porque eu estivesse cansada, não porque eu tivesse falta de ideias, antes pelo contrário, foi porque senti que tudo aquilo merecia reflexão. Eu nos últimos dias tenho andado assim meio mergulhada numa ferramenta, num processo que se chama Golden Circle, onde no fundo vou ao fundo do que é o meu porquê, o meu como, o que é que eu quero construir daqui para a frente. E percebi uma coisa: mais do que fazer, era preciso eu sentir. Então o que é que eu fiz? Fechei o computador, levantei-me, deixei a secretária como estava e fui passar a ferro. Podia ter pegado numa das outras minhas pausas preferidas, como arrumar uma gaveta, organizar um armário, brincar com o meu cão, fazer pinturas cá em casa que eu adoro, dar um passeio a pé, ir até à praia. Mas não, decidi passar a ferro. Mas nestes momentos eu acabo por, ou por exemplo, quando vou, gosto muito, moro perto da Serra de Sintra, dar um passeio ou ver o nascer do sol. Começo a sentir assim o cheiro a terra ou o cheiro a mar, dependendo se estou junto ao paredão ou se estou na serra, as árvores, as ondas, os pássaros.
E então, se for o nascer do sol, aquele silêncio assim de início de dia. E parece que quanto mais eu abrando nestes momentos, mais clareza eu encontro. E talvez seja por isso que eu gosto assim tanto destes momentos. Porque é aí que eu, de facto, mais do que fazer, sinto e também me ouço. Então, enquanto arrumava e organizava estas ideias, e enquanto passava a ferro, pensei nas mulheres que acompanho. E quase todas chegam até mim exatamente com a mesma frase. Eu até já criei um, um post sobre este tema, que é não tenho tempo. Mas muitas vezes o problema não é a falta de tempo, é a falta de espaço. É a falta de espaço para pensar, espaço para sentir, espaço para te perguntares se isto ainda faz sentido. E percebi que eu não podia estar a ensinar isto a outras mulheres e fazer de maneira diferente. Eu ensino às minhas clientes, às minhas mulheres a criarem espaço para cada uma delas e também eu tenho que criar esse espaço para mim. E muitas vezes não é sobre, assim, mudar tudo, nem porque mudar seja sempre melhor, mas porque gosto de confirmar o caminho. E há uma coisa que eu acredito profundamente e que faz sentido e não precisa necessariamente mudar. Isto de, às vezes, é confirmar. Às vezes merece ser confirmado que aquilo que nós decidimos fazer é aquilo que realmente queremos fazer. E sabes o que é que aconteceu quando tomei esta decisão de não tenho que, vou é parar, vou mais do que fazer é sentir. O que eu senti foi de facto paz. Não senti culpa, não senti que estava a falhar. Pensei apenas o seguinte: está tudo a organizar-se à minha volta para que eu possa ganhar e avançar com certeza, com clareza, com leveza, com alegria e com acolhimento. E portanto foi exatamente assim. Percebi que esta pausa não me estava a atrasar, estava-me a preparar para eu continuar cada vez mais alinhada comigo. E hoje, por tudo isto, não quero deixar-te uma lista de coisas que eu normalmente, às vezes, dicas que eu deixo-te para tu seguires. Quero deixar-te apenas um simples convite. Guarda 20 minutos, 30 minutos para ti. Sem produtividade, sem fazer, sem objetivo, sem pressão. E responde apenas a estas três perguntas que te vou deixar aqui. O que estou a fazer apenas por hábito? O que continua a fazer sentido na minha vida? O que preciso de deixar para criar espaço para aquilo que realmente é importante? Eu vou deixar estas perguntas também na descrição deste episódio para que depois possas voltar a elas sempre que precisares. E no fundo termino exatamente como comecei. Alguma vez paraste para pensar se aquilo que estás a fazer ainda faz sentido? Talvez esta seja a semana certa para o confirmares. E já sabes, se este episódio te fez sentido, partilha-o com alguém que também precise de parar para confirmar se o caminho que está a seguir ainda faz sentido. Foram 10 minutos para ouvir no carro, a caminhar, a cozinhar ou naquele momento em que decidires parar para te ouvir. Um beijinho e cuida de ti.